Tudo bem com vocês? Ó o Cardozão aqui, síndico sincero, onde a verdade dói, mas constrói. Quero, antes de mais nada, agradecer você, condômino, condômina, subsíndico, subsíndica, conselheiro, conselheira, e você, síndico e síndica, seja morador ou profissional, mas qualquer síndico morador que faça um excelente trabalho pode ser considerado também um síndico profissional. E mais um episódio. Hoje vamos falar daquela coisa que eu adoro, que é estrutura, garantia, empresa para ajudar você síndico, porque você síndico não é engenheiro, né? Você não entende nada, assim como o Cardoso não entende. Então nós temos que chamar autoridade do mercado para simplificar, sabe aquelas normas, aquelas letrinhas pequenas que ninguém lê? Então eu trouxe hoje uma autoridade do mercado, do mundo da engenharia, tecnologia para engenharia, vamos ser mais exato. Mas antes vamos pontuar aqui os nossos parceiros e parceira que mantêm esse podcast aqui ativo para levar o conteúdo simplificado para você, ok? Ó, se você quiser fazer uma contratação de uma empresa terceirizada, mão de obra, zelador, manutencista, portaria, vigilância, escolta armada e conservação, você pode falar com o pessoal da RCR. Você fala lá com a Amanda Rinaldini. Ela vai atender você e vai te dar aquele atendimento diferenciado que o Cardoso gosta, que vocês merecem, até porque vocês, condômino, é que vocês pagam a conta. Se não vocês pagam a conta, a gente tem que tratar bem, certo? Jardinagem, paisagismo do seu condomínio, RDR. Sabe você, síndico, nós estamos no mês 6. Então, não sei se você sabe, mês 6 e mês 7 é o mês que você faz a cobertura do seu jardim, sabe? Você aplica aquele NPK 10-10-10. Então, contrata a RDR para fazer essa análise e falar para você, morador de condomínio, você gerente, predial, zelador, gestora, essa questão do seu paisagismo, porque estamos no mês 7, mês de frio, e o nosso paisagismo precisa de se cuidar daquele NPK que faz aquela cobertura em cima do gramado, que fica quentinho, porque a planta é um ser vivo, tá? Morre de frio também. Então, por isso que a cobertura no mês 6 e 7 é necessária. Pega a dica do Cardozão aqui, porque eu só tenho essa cara de novo, tá? Mas o Cardozão é rodado em condomínio. RDR, paisagismo. Síndico profissional, sindicância ética. Se você quiser uma gestão simples, dessa forma que o Cardoso fala, contrata um negão aqui. Contrata não, elege. A sindicância ética é especializada em compliance condominial. O que é compliance condominial? O básico bem feito, que muitos condomínios não estão acostumados. Então, se você quer fazer uma cotação, fala com o meu time lá, que vai ser um prazer atender você. Material de limpeza. Com certeza no seu condomínio, por exemplo, o seu calacata está manchado, porque a empresa terceirizada que está lá não sabe aplicar o produto da forma correta, não sabe fazer a diluição como tem que fazer. E aí você pode falar com o Renê da MedLimp. O Renê não vai só vender o produto de limpeza, ele vai no seu condomínio, vistoria toda a sua área comum e fala para você, síndico, ou melhor, síndica, né? Que questão de limpeza a mulher tem um detalhe, tem aquele a mais, né? Vai falar para você que aqueles produtos que você está usando não é adequado para sua área comum. E se não é adequado para sua área comum, está manchando o seu piso, desvalorizando o patrimônio do cliente, que é o condômino, certo? Então você fala com o Renê lá da MedLimp, que depois você vem aqui no comentário e agradece o Cardoso, porque essa dica é de graça, beleza? Voltando aqui, hoje convidamos a Jennifer Barbosa, da Forbi Engenharia, é uma empresa especializada em condomínio, edificação, engenharia, tecnologia. E como o Cardoso não sabe de nada, eu sempre trago, né, profissionais do mercado que tem essa bagagem para ensinar você, condômino, ou você condômino, condômina, ou você também subsíndica, né, subsíndico, síndico, como que você deve tratar o seu condomínio. Tudo bem, Jennifer? Tudo bom, Como que você Cardoso? tá? Prazer vir aqui no seu podcast. Opa, vamos falar de engenharia? Vamos, vamos. Eu me coloco numa situação aqui que eu sou o síndico leigo. Eu trouxe a minha cola especial porque eu fui pesquisar sobre a Forbi Engenharia. É tanta informação, é tanta qualidade na prestação de serviço, é tanta tecnologia que eu não sei nem por onde começar. Mas eu quero iniciar com a minha dúvida. Forbi Engenharia tem alguma coisa a ver com abelha? Essa é uma dúvida que a maioria das pessoas tem. Tem algo a ver com abelhas, ainda mais tratando de que a abelha é um animal que ele é animal? Não. Inseto? Inseto. Inseto, boa.
A Se abelha, é inseto, também não sei. Mas vamos lá, estamos aqui para aprender. Fique em paz. a abelha, ela é um inseto, é um inseto muito rápido. Então, igual a Forbi Engenharia, a maioria dos síndicos que já trabalharam com a gente, entendem que a Forbi Engenharia sempre trouxe um trabalho muito rápido e assertivo para o condomínio, igual as Entendi. abelhas fazem. As abelhas Legal. costumam ser rápidas e assertivas na colheita do pólen, por exemplo. Entendi, Então, surgiu daí o Forbi Engenharia. entendi. Agora, vamos lá. Quem que é a Jennifer? Bom, Trabalha há quanto pessoal, tempo na Forbi? Primeiro precisamos conhecer o seu ingresso na Forbi, né? vamos lá. Eu sou a Jennifer, eu trabalho hoje no setor de experiência do cliente, marketing, então eu também faço pós-laudo, né, trazendo um pouco mais essa experiência do cliente. Então, normalmente, quando os condomínios contratam laudo com a gente, existe todo um pós, se tratando de que são pessoas, às vezes leigas, ou às vezes não, às vezes síndicos profissionais, ou às vezes síndicos moradores, Entendi. principalmente quando são aqueles que não têm muito conhecimento do mercado. Eles recebem um laudo e acabam ficando assim, ué, mas e aí, o que que eu Assustado? faço agora? Além do susto, aí começa a apresentar para assembleia, começa a apresentar para conselho. Além do susto que eles têm, eles ficam assim, ué, mas por onde que eu começo as cotações? Como que eu vou saber se aquela pessoa, se aquela empresa quer me roubar, se aquela empresa tá orçando coisa a mais, se aquela empresa tá orçando coisa a menos? Qual é a empresa certa para eu começar as cotações? Por onde eu vou começar? Então, assim, eu imagino que quando o síndico recebe tantos problemas, a cabeça dele deve ficar tipo, meu Deus, o que que eu Exato. faço a partir de agora? Então, eu ajudo todo esse pós-laudo também, trazendo. A gente tem uma lista de indicações de empresas e tudo mais, lembrando que a gente não tem nenhum contato com essas empresas. São empresas que alguns dos nossos clientes já trabalharam com ela, então a gente resolve trazer para ajudar vocês Entendi. nesse pós-laudo. Hoje a gente também tem um grupo que são só síndicos que já trabalharam com a gente, então eles conseguem ir se ajudando, tipo, com Entendi. indicações de Compartilhando também empresas, informação. isso, compartilhando informações, o que ajudou ele em um aspecto, talvez seja outro síndico que esteja procurando. Então a gente consegue auxiliar o síndico dessa maneira também no pós-laudo, além da equalização de propostas que a gente faz também. Então, de nada vale você receber 1 milhão de propostas com 1 milhão de valores diferentes e não saber quem contratar. Então, o que que a gente faz? Eu mando para o nosso time de engenharia e eles orçam. Na verdade, eles orçam não, eles avaliam se aquilo que está dentro do orçamento A é aquilo que está dentro do laudo, se aquilo que está dentro do orçamento B é aquilo que está dentro do laudo. Na grande maioria das vezes, as empresas acabam orçando coisa a mais, orçando coisa a Entendi. menos, orçando material divergente daquele que a gente pediu. Então, a gente coloca isso numa planilha, tudo bonitinho, com os quesitos. A gente faz bonitinho a planilha para o cliente retorna para a empresa e eles fazem uma nova proposta e normalmente o cliente traz essa devolutiva para a gente poder dar um ok ou não. Entendi. Vou focar nessa questão de proposta. Boa. Restauração de fachada. Quando, quando o condomínio inicia restauração de fachada, aí ou a administradora ou até o próprio síndico vai na onde? No Google, né? Digita lá restauração de fachada. Empresas que fazem restauração de fachada. É mais ou menos isso, tá? E aparecem 300 empresas lá. E as 3 primeiras, porque a gente é preguiçoso, né? A gente pega as 3 primeiras e começa a fazer a cotação. Onde que a Forbi entra para falar para esse síndico que as empresas não apresentaram orçamentos e os orçamentos não estão falando a mesma língua, vamos dizer assim. Às vezes a gente recebe orçamentos de tipo assim, um orçamento é 100 mil, outro orçamento é 300 mil, outro orçamento é 800 mil. Entendi. Mas aí a gente vai procurar. Aí às vezes o síndico olha o escopo, não entende porque é muito termo técnico e fica assim, ué. Contrato mais barato, porque é o mais barato pro meu condomínio e eles vão aprovar mais fácil em assembleia. Exato. Ou eu contrato mais caro, porque é o mais caro, e aí na minha cabeça é bom, mas às vezes nem é um serviço tão bom assim. Como que a gente faz? A gente sempre pede para que eles mandem essas propostas pra gente, aí eu devolvo pro nosso time de engenharia, e como eu falei, eles fazem uma planilha com os quesitos e colocam, olha, o material que eles orçaram, às vezes eles têm que fazer um preenchimento na viga de bordo, mas aí tudo depende da situação do condomínio, tudo depende do laudo que eles receberam. Então, o nosso termo, a nossa técnica nesse assunto é falar se aquilo que está no escopo da proposta é assertivamente aquilo que a gente solicitou no laudo. Se é, beleza, cumpriu. Se não, a gente coloca em vermelhinho, né? A gente tem algumas cores, um vermelho, um verde, verde é ok, vermelho não é ok. Exato. Para ficar mais didático É para o verdade, síndico porque e a tudo gente mais.
Porque até mais, querendo ou não, eu acho que a psicologia das cores, né? A pessoa, tipo, olha a cor verde, sabe que é ok, vermelho, opa, temos um problema aqui. É mais E fácil. o amarelo, mais ou menos, tá Atenção. mais ou menos. É, Atenção, tipo farol, tipo farol. Então, nesse sentido, a gente consegue auxiliar os nossos clientes também. Nesse processo todo, vocês chamam a empresa para conversar? Então, Porque assim, quando eu falo para conversar, como você comentou anteriormente, manda as propostas para vocês. Ok, vocês equalizam para ver se elas estão falando a mesma língua. E entra também na ajuda na elaboração do contrato para com o síndico, para ver se está ali, se está coadunando com o que o síndico espera, porque o síndico, igual o Cardoso aqui, não entende nada de termo técnico, né? Então, durante a contratação, a gente também equaliza o contrato para evitar contratações errôneas, porque de nada vale uma proposta bem feita e um contrato mal feito. Entendi, Então, para evitar contratações errôneas, a gente também equaliza o contrato e vê se de fato aquilo que está no contrato é aquilo que está no laudo e aquilo que está na proposta. entendi. Então, a gente dá esse auxílio também para o cliente. Então, como que a gente faz para, se for necessário, conversar com a empresa? Porque às vezes a gente já foi e voltou tantas vezes as propostas, as equalizações, que a empresa fala assim, ué, eu já coloquei tudo que você pediu na proposta. O que que você está esperando mais de mim? A gente sempre pede para que o cliente, o síndico, ele puxe uma reunião, tipo, de 5, 10 minutinhos no MED para tirar essas dúvidas da empresa. Só que nessa reunião o síndico precisa estar presente. A gente nunca faz um contato direto com a outra empresa. Então, por exemplo, empresa de fachada, como você comentou, a gente nunca faz um contato entre Forbi, empresa de fachada e mais ninguém. É sempre Forbi, síndico e empresa de fachada, para que o síndico esteja ciente de tudo aquilo que está acontecendo ao redor dele. Para que, né, enfim, para ter essa abrangência maior. Entendi. Não, até é importante falar isso, porque tem muitos casos, com certeza você já pegou isso na sua empresa, que o síndico, não, eu contratei a Forbi, vocês que se viram, só me dá ok depois. Aconteceu isso já, né? Nós sabemos que isso acontece, tá, gente? Né? Ela tá falando, não, o Cardoso aqui, tá? O Cardoso aqui já sei como funciona. E aí entra agora minha dúvida como síndico leigo. Porque ainda tem, quando estamos num processo de contratar, aí eu vou te passar para você as minhas dores e você me orienta. Porque quando estamos falando de um processo de fachada, e automaticamente, se a gente pegar três propostas com valores diferentes, um condomínio é o mesmo, só que propostas diferentes, valores diferentes. E quando levamos a importância da Forbi para o condomínio, que é importante ter um especialista para equalizar e para avaliar, ainda tem essa resistência dentro dos condomínios. Porque na cabeça de algumas pessoas, né, de morador, conselho, aquela coisa, isso é um custo, isso é um desperdício de dinheiro. Só que nós, como nós síndicos, né, nós respondemos civil e criminalmente, sabe? Aquela coisa que ninguém quer responder. Só que pra gente colocar isso na cabeça das pessoas, É ainda tem muito certa difícil, resistência. porque querendo ou não, a gente tá falando de um valor que vai sair do bolso deles e na cabeça deles é a única coisa que vai contar e não mais a segurança deles. Quando a gente fala de fachada, a gente não fala só fachada, a gente fala fachada e estrutura e impermeabilização. Não tem como eu fazer uma revitalização de fachada se antes, no laudo, eu não olhei a estrutura daquela fachada para ver se ela aguenta o tranco mesmo. Entendi, Então, fachada... Opa! Estrutura é segurança. entendi. Ponto. Se um prédio não tá bem, se uma edificação não tá bem estruturada, como que ela vai ficar em pé? Exato. Estrutura é segurança. Então, plantar essa sementinha neles e falar, olha, a gente precisa fazer estrutura, a gente já viu como que tá, viu que tá ruim? A gente precisa fazer aquela estrutura e a fachada é um ponto muito importante, porque, poxa, você vai querer aparecer com uma fachada caindo aos pedaços? Tipo assim, qual que é a lógica? E Óbvio. quando a gente coloca em rateio, em valores, na maioria das vezes, não necessariamente é um valor tão alto por unidade. Então, plantar uma sementinha na cabeça deles de que não é só a beleza, mas que é a É segurança deles segurança, também que é que está prioridade. envolvido, que é a maior prioridade. Exato. Plantar essa sementinha normalmente é eficaz. E além da segurança, poxa vida, é o seu patrimônio, né, morador? Morador não, condômino, né? Porque morador só quem mora, mas quem é proprietário, o proprietário. É seu investimento ali, né, gente? Ó, inspeção predial. Agora vem minha cola, né? Inspeção predial. O que é inspeção? Vamos ensinar para os nossos síndicos aqui, nosso morador, você que mora no condomínio, vamos aprender aqui com o Cardozão aqui e com a Jennifer da Forbi. O que é inspeção predial e por que todo condomínio deveria fazer uma? Qual o principal objetivo dela? Bom, eu vou falar da forma que a Forbi Engenharia trabalha nesse sentido. A gente faz um check-up geral em 100% das áreas comuns e civis do condomínio. Então,
tudo, elevadores, piscinas, shafts, subsolos, sobressolos, bombas, motores, geradores, bombas de recalque, 100% das áreas comuns e civis do condomínio. Então, normalmente quando a gente faz as reuniões para os clientes, apresentando o nosso trabalho e tudo mais, muitos deles falam assim, poxa, mas eu vou contratar uma obra de estrutura porque eu sei que tem problema na estrutura. Mas como que você sabe que tem problema na estrutura mesmo? Tipo assim, da onde você tirou que o problema é só na estrutura? A mesma coisa, fachada. Eu vou contratar uma obra só de fachada porque a minha fachada tá feia. Eu preciso que meu prédio fique bonito. Preciso que meu prédio fique Fica. bonito. Poxa, mas como que você vai contratar uma obra de fachada? O único porquê que você vai contratar a obra de fachada é porque a fachada Pintura tá da ruim. fachada. Só que É, às vezes só o por próprio isso. morador não sabe que não é só fachada, é o todo. É o todo. Então a gente precisa ver como que tá por dentro pra poder ver, aí sim fazer a parte de fora. É como se fosse um osso mesmo. A gente precisa ver como. Se a gente não se alimenta bem, se a gente não faz exercício físico, vai chegar uma hora que a gente não vai mais aguentar. Vai ficar velho, vai ficar só o pó. Vai ficando. E aí, e o pessoal, os médicos, né, costumam falar que a gente é aquilo que a gente come. Verdade. Então, se a gente não faz as manutenções no condomínio, mais pra frente o condomínio vai ser nada. Por quê? Porque o condomínio é aquilo que a gente alimenta ele. Então, se a gente faz as manutenções de forma assertiva, ele é aquilo que a gente alimenta. Além de, fazendo laudo hoje, e obviamente, se você veio fazendo as manutenções e tudo mais, tá um pouco melhor o condomínio, a gente evita muito gasto, muito maior futuramente. Por quê? Se a gente faz um laudo hoje, vamos supor que o condomínio tem 6 anos. A gente fez laudo no condomínio de 6 anos. Deu alguns problemas e tudo mais, a gente apresentou para o cliente foi e fez as revitalizações, ou seja, o cliente foi, fez as obras e tudo mais. Se ele tivesse demorado mais 6 anos, ou seja, 12 anos, como que você acha que teria aquele problema daqui uns 12 anos? Muito pior. Então, acaba evitando gastos desnecessários futuramente falando. Tem um condomínio, aí eu vou denunciar, né? Tem um condomínio ao qual eu sou síndico, chamado Portal de Jabaquara. Eu vou deixar esse condomínio famoso. Esse condomínio não tem manutenção lá. Eu assumi lá faz pouco tempo. Só tristeza. Só tristeza. Ô, Cardoso. A Fobi vai pra lá. A Fobi vai pra lá. Eu te ajudo. Exato. Então, ou seja, quais os sinais mais comuns que um síndico ou morador deve observar para saber se a inspeção predial é urgente no seu condomínio? Na verdade, ela é urgente, percebendo ou não alguma coisa. A gente fala que assim, inclusive, assim que você recebe um condomínio de incorporador ou de construtora, a gente sempre orienta a já fazer o laudo. Aí você fala assim, poxa, mas acabei de receber, tá novinho, por que eu preciso fazer laudo? Eles Exato. acabaram de me entregar. Mas é aí que a gente percebe que eles entregaram muitas coisas errôneas. Então, Em condomínio de implantação. Implantação. Entrega. Vamos falar disso. entrega. Porque, Entrega assim, de chave, gente. tem isso, então, tipo assim, assinou a Bitse, tá começando a contar suas garantias ali. Muitas delas você já perde assinando a Bitse, a Bitse são coisas poucas, mas assim, são coisas que Exato. futuramente vão sair dos E o moradores. síndico não sabe. E o síndico não sabe. Então, quando a incorporadora entrega, síndico assina uma Bitse, começou a contar as garantias. Garantia de estrutura, por exemplo, que costuma ser uma das obras mais caras. São 5 anos. 5 anos. Então, assim, tudo bem, o síndico tem 5 anos para agir. Mas existem algumas garantias que não duram 5 anos. Exatamente. E a maior delas é a estrutura, que é 5 anos. Mas também acabou, 5 anos passou, já era. Parte Acabou elétrica dentro dos apartamentos, por exemplo, não chega a 1 ano, tá, gente? Só pra contextualizar. E elétrica é caro. E elétrica é caro. E se for contar a questão do barramento, é 3 anos, não é 5, porque às vezes o morador que acabou de receber o condomínio, ele vê aquele Ele papo. acha, tá tudo Não, mas não é garantido. 5 anos? Falei, não. Se você lê o manual das áreas comuns e você, condômino, lê o manual da área privativa, o manual do proprietário, que ninguém lê, é uma coisa que ninguém lê. Só fica lá na parede, lá. Mas fica lá o QR Codezinho lá que você não tem nem a curiosidade de saber, né? Então, isso que acontece. Passa a garantia e ninguém atende, né? Mas é importante nossos condôminos aqui saber quando a entrega das chaves. Quando você está recebendo o seu condomínio, aquela assembleia de instalação que você não sabe, então, morador, é importante que o síndico contrate uma empresa de engenharia junto com ele para receber as áreas comuns. E aí explica para os nossos amigos a importância de termos a Forbi, por exemplo, na entrega das chaves para receber as áreas comuns para isso nossos condôminos. Eu vou explicar trazendo um exemplo que a gente tem lá na Forbi. Tem um condomínio, ele era um condomínio de recebimento também, de implantação e tudo mais, então o pessoal estava começando a receber. E o que ele fez? Olha a inteligência desse síndico. Ele falou assim, olha,
eu quero fechar um pacote com vocês. A gente já falou assim, ué, pacote? Como Pacote, assim? exato. Eu quero um laudo de início, eu vou entregar para a construtora, eles vão fazer as obras. Depois eu quero que vocês voltem lá, Pra fiscalizar. verifiquem, façam outro laudo e o que ainda continuar de forma errônea, vocês vão entregar o laudo, vou enviar para a construtora. Aí depois ele pediu pra gente voltar, ou seja, ele fez 4 etapas da gente indo, voltando e entregando para a construtora. Hoje a gente ainda tá nessa tramitação e tudo mais, a próxima vistoria dele é esse mês, inclusive no final do mês, porque eles ainda estão fazendo as obras, então tem todo um tempo para a construtora conseguir ir até o local, fazer as obras, tudo mais, Entendi. tem toda uma negociação, um trâmite, mas assim, de forma completamente assertiva, esse síndico ajuda Que tá, nesse sentido, que tá se porque preocupando com o investimento do morador. daqui pra frente, tipo assim, se fosse pros moradores arcar com tudo isso, poxa, Não, sabe lá em quanto tempo eles conseguiriam fazer ia ser isso, vários rateios. quantos anos iria demorar, quantas Entendi. garantias ele iria perder. Então, assim, eu costumo dizer que é extremamente importante você síndico, você síndica ou você moradora que comprou um apartamento, tá recebendo e tudo mais, incentivar o síndico a contratar um laudo para fazer o recebimento de obra desse laudo. Ou Porque. desse condomínio, Não, mas. desculpa. Não, sim, mas é importante. Porque assim, só complementando o que a nossa Jennifer Barbosa comentou, o que acontece? Aí eu tô te falando como síndico de condomínio de implantação, porque eu também implanto o condomínio. Uhum. Quando a gente leva essa questão, o que ela tá mencionando é assessoria de engenharia, gente. Isso é pra você, subsíndico. Você, síndico profissional que é novo no mercado, que tá ingressando, aprende um pouco aqui com a Jennifer, não com o Cardoso. O Cardoso é velho de guerra, ok? Porque quando a construtora entrega as chaves, aí tem a assembleia de instalação, e dentro da assembleia de instalação tem a entrega das áreas comuns. Quando nos condomínios que eu implanto, por exemplo, a área comum fica fechada, porque não tem câmera. Depois do pacote de segurança básico que a gente coloca na previsão orçamentária, começa a instalar as câmeras, aí sim, com as câmeras instaladas, aí a gente vai liberando as áreas comuns para os moradores utilizar. Então, quando a gente recebe a chave, a gente tem que ter uma assessoria de engenharia. Não pode ser a Forbi? Pode ser a Forbi. Pode ser outra empresa? Com certeza pode ser. Mas no caso aqui é a Forbi. Temos que vender o peixe deles, ok? Então, ou seja, a Forbi ela vai dar uma assessoria para o síndico para falar, porque o síndico não é engenheiro. A não ser que o síndico seja engenheiro. Mas mesmo assim, ele sendo síndico engenheiro, ele é síndico. Ele é engenheiro, mas, ok. Mas você contrata uma assessoria de engenharia para acompanhar todo o processo da entrega do seu imóvel. Porque se qualquer síndico, tá? Qualquer síndico, seja morador, seja profissional, não seguir essas premissas, a médio e longo prazo, você pode receber, por exemplo, da construtora, perda de garantia. Quer ver? A NBR 16280. Essa aí eu sei, porque tá todo dia ali, ó. Todo dia. Então, ou seja, se você síndico não faz isso, e você morador, por mais que você não entenda, coloca na cabeça que é um investimento. E se tiver o passo a passo bem feito, o básico bem feito que o Carlos sempre fala, você vai ter um condomínio conservado por muito mais tempo. Você que está assistindo, você passa na rua e você vê aí os prédios que tem 5 anos recém-entregue, caindo aos pedaços. Então você já percebe que ali não tem falta de manutenção, ok? Voltando ao assunto. Ah, em termos práticos, o que a Forbi entrega após uma inspeção predial que você comentou, que é o laudo, que é o relatório aqui. E depois, o que eu, síndico, recebi esse laudo? Eu já recebi o laudo de vocês, tá? Tem umas 100 páginas lá. O que eu faço com ele? Porque cada página que eu leio é um susto que eu tomo. Aham. Ou seja, porque más gestões não foram feitas, aquela coisa toda. Mas peguei o laudo. Eu faço o quê? Faço sinal de fogo, ligo pra vocês, ligo pros meus Sumo, engenheiros, falo que eu não quero mais condomínio, faço o quê? renuncio, compartilho no grupo do WhatsApp, pro É. morador também ver. Como que a gente faz? Bom, além do laudo, a gente entrega o procedimento de reparo também. E a gente costuma dizer que um plano diretor, para você conseguir saber por onde começar. Como que funciona isso, Jennifer? A gente elege de 10 a 1, sendo 10 o mais crítico e 1 o menos pior. Porque se fosse bom, Entendi. vamos combinar que ele não estaria ali. Não estaria ali, Não exato. estaria ali. Então, 10 sendo o problema mais crítico do condomínio e 1 sendo o menos pior. Por onde que o síndico começa? Pelo 10. O Entendi. 10, normalmente. Seria o mais Não crítico. vou falar que é 100% dos casos, mas normalmente o 10 são as obras mais caras, e quando é recebimento de obra, ou quando é de construtor e tudo mais, aí é mais fácil, quando ainda tá na garantia. Entendi. Mas 10, como é um problema mais crítico, costuma ser o problema mais caro do condomínio. Então, normalmente a gente sempre orienta, olha, começa pelo 10,
1098. 1098. Por quê? É o mais crítico. 2 é aquele que o próprio síndico ou manutencista consegue ir lá e fazer sozinho. Não precisa contratar uma empresa para isso. Entendi. Então, essa é uma das maneiras que a gente orienta. E além do plano diretor, o procedimento de reparo. Então, não é só mandar para a empresa o laudo e falar, resolve da forma que você quiser. Exato. Além do acompanhamento de equalização de propostas que a gente faz, a gente também fala para o síndico mandar o procedimento de reparo, que é tipo, os nossos clientes costumam falar que é uma receitinha de bolo. Entendi. É exatamente a forma que a empresa precisa fazer. Fazer. A obra, literalmente a obra, tem descrito como Fazer. o pedreiro tem que ir lá e fazer a obra, tem descrito. Entendi. Então, essa é uma das formas que a gente também consegue auxiliar o síndico nesse pós-laudo e trazendo um experimento muito mais claro na cabeça dele. E simplificando para ele o processo, Simplificando né? o processo. Tá vendo, gente? Quando Não eu é falo, difícil. quando eu falo para você que eu trago pessoal bom aqui pro meu podcast, ninguém acredita. E eu já tive acesso a esses laudos da Forbi num dos meus condomínios. É no passo a passo, igual criança. Sabe quando você ensina seu filho a andar de bicicleta? Você pega ali seu filho, põe uma rodinha ali, vai empurrando, aí tem um lado que ele vai desequilibrando. É mais ou menos isso o laudo da Forbi pro condomínio de vocês, né? Porque o Cardozão aqui não vai trazer gente ruim pra cá. Uma coisa que eu sempre falo no podcast aqui, Jennifer. Gente ruim não vem aqui. Eu não trago. Eu trago só gente boa que vai agregar pro nosso mercado e para você, condômino, que é o principal cliente que paga a conta, né? Vamos lá. Depois da inspeção que você comentou, vem o famoso plano de manutenção. O que é que esse plano de manutenção predial e qual a sua importância para a vida de um condomínio? Porque você comentou que é o passo a passo ali e tal. Só que pouco se fala sobre plano de manutenção. Boa. As manutenções, tem uma norma, tem bonitinho um caderninho de manutenções, mas que o síndico precisa seguir desde que ele recebe o condomínio. Mas a principal maneira que a gente ajuda é dos níveis de criticidade de 10 a 1 depois que ele recebe o laudo. Entendi. Então, começou as obras, precisa começar. A gente sempre fala, precisa começar pelo 10. 10 é o pior. Por que você vai começar pelo Pelo mais 1. barato? Porque é mais barato? Tipo assim, tudo bem, você mesmo, você como síndico, Cardoso como síndico, consegue ir lá e ajeitar o 1, porque é uma coisa mais de boa, não precisa contratar nenhuma empresa. Beleza, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Mas foca no 10, porque o 10 é o pior. 10 é aquilo que você não pode deixar para trás, não pode Entendi. deixar de fazer. Sobre ainda esse plano de manutenção, vocês auxiliam a criação desses planos? Sim, igual E como que funciona? como eu comentei. Eu sou síndico. Boa. Forbi, eu preciso de um plano de manutenção. Vá lá no meu condomínio. Olha, e aí, como que faz? Tipo, Cardoso, tá aqui o documento. Se vira. Não, então, um plano de manutenção. A gente recebeu um caso de um síndico que ele pediu pra gente fazer um plano de manutenção pra ele essa semana, inclusive. A gente vai lá no condomínio dele, vai fazer o plano de... Ele já tem um laudo com a gente, só Entendi. que dessa vez ele pediu um plano de manutenção. A gente vai fazer o plano de manutenção, só que a forma que a gente auxilia ele nesse sentido é mais ou menos a forma que a gente auxilia as pessoas no pós-laudo também. Então, eu acho que a Entendi. gente não é só dar o pode... laudo. Hã? Não é só dar... Toma aqui o laudo. Não é só o laudo. Eu acho que a gente não pode deixar para trás só porque o cliente já fechou com a gente. Entendi. Então, a gente precisa ter esse acolhimento no pós-laudo também ou no pós-plano de manutenção. Entendi. Então, é sempre auxiliando ele em todas as dúvidas que ele tiver. Sempre procurando, Jennifer, eu não sei empresa que faz manutenção de hidráulica, não sei empresa que faz manutenção de elétrica, me ajuda. Entendi. Sempre auxiliando ele nesse sentido, além do que tem um grupo dos síndicos e tudo mais, então eles Bom, eles mesmo, ajudando. que são síndicos que já passaram pelo problema do outro, então eles vão se ajudando nesse sentido também. Entendi. Tá vendo, gente, que o mercado de síndico é unido? Tá achando, viu? Agora vamos pegar no problema estrutural. Quando o síndico percebe um problema mais sério, como uma trinca ou uma rachadura preocupante, o que ele deve fazer de uma forma imediata? De forma imediata? É. Contratar laudo. De forma imediata. E é aí que muitos síndicos erram. Eles veem, normalmente, na engenharia a gente chama isso de fissuras. Eles veem muitas fissuras no condomínio. E aí o que passa na O prédio cabeça? tá caindo. O prédio está caindo, precisa contratar uma empresa que faça Exato. a estrutura. Ponto, é isso que ele quer fazer. Mas, poxa vida, lá vai ele errar de novo, gastando 900 mil reais uma empresa que faz estrutura e que ele tirou da cabeça dele, porque às vezes nem precisava. E normalmente as empresas acabam orçando uma coisa muito Estrutura. além
do que somente a estrutura. Então, é aí que muitos síndicos erram. Eles não contratam um laudo, nem que seja só um laudo de estrutura. Você quer contratar uma obra? Contrata um laudo primeiro. Nem que seja só da área que você precisa, mas contrata um laudo primeiro. Porque, cara, você vai fazer uma coisa que passou na sua cabeça que você tem que fazer. Ai, os Entendi. moradores estão enchendo muito o meu saco, porque a gente sabe que síndico também sofre toda essa pressão de Exatamente. moradores e tudo mais. Ó, o morador sob o morador, o síndico, nós síndicos, né? Sofremos além da fachada, sofremos também do que o morador não joga o lixo no lugar correto, o pet, por exemplo, a piscina, a pessoa que tá de biquíni, que tá de maiô, que tá de short, que tá usando, pegando garrafas na cadeia, tem tanta coisa. Caraca. A gente é o psicólogo também dos condomínios, tem essa ainda. Continuando, perdão, te interrompi. Imagina, então, além de todos esses problemas que a gente já sabe que vocês têm, então por isso que a gente sempre procura trazer um pós-laudo muito mais tranquilo, porque, poxa, a gente se coloca mesmo no lugar do síndico. Cara, ele já tem tanto problema. Tem casos de síndico, tem muito síndico. A gente vai conversando com o síndico, a gente vai virando amigo deles. Tem muito síndico que me liga às vezes, aí vem falar de um problema do laudo que ele teve. E aí, não com o laudo, mas com as empresas. E aí a gente já começa a embarcar no assunto de ai, estão enchendo meu saco porque tá entrando água, tá chovendo, entrou água da minha fachada. A fachada tava mal impermeabilizada, entrou água na fachada dentro Do da apartamento, unidade do meu querido condômino. O que exato. eu faço, Jennifer? Aí vem todo o processo. A gente pega o laudo, abre o laudo, mostra pra ele onde que tá falando isso e como que ele pode fazer, porque tem um procedimento de reparo, como que ele pode fazer pra tampar Tampar. isso, não de imediato, a gente sempre Fazer traz. um. Fazer um. Fazer um reparo pontual. A gente nunca indica o pontual, porque o pontual é uma coisa que a gente vai fazer, mas Não tem nem lógica, né? daqui a um Pontual, né? tempo ele vai dar trabalho de novo, ou seja, você vai gastar dobrado, uma coisa que você poderia não ter gastado Fazer dobrado, feito de uma forma só. e já era, iriam durar aí 10, 15 anos, você só precisaria repetir esse processo daqui a 10, 15 anos, além de que normalmente as empresas que fazem obra mesmo, e não coisas pontuais, obra, de fato, a grande maioria delas dão uma garantia também de obra e tudo mais, então às vezes tem síndicos que a gente fez o laudo comum para eles, não era garantia nem nada do tipo, eles contrataram uma empresa, fizeram a estrutura, por exemplo. Eles pedem pra gente voltar lá, fazer o laudo só da estrutura e poder ver se tem alguma coisa que eles deixaram para trás, que a empresa que fez a estrutura deixou para trás, ou se tá tudo certo. Então, isso é uma forma muito assertiva também, os síndicos acabam acertando muito nesse aspecto, porque tá na garantia, não vai gastar novamente. Uma coisa que daqui a um tempo ele teria que gastar novamente, porque a garantia já teria cedido o prazo. Entendi. Ótimo. Um outro assunto. Eu fiquei impressionado pelo arsenal tecnológico que vocês têm. Gente, sabe aqueles brinquedos de gente grande? Aqueles brinquedos de gente grande que a gente gosta? Me fala um pouco sobre os brinquedos que vocês usam para fazer diagnósticos, né? Boa. Eu quase roubei o drone deles. Eu ia falar Quase. dele. Quase. Drone com visão térmica, né? Termográfico. Eu quase roubei o drone deles, só que o cara falou assim, o engenheiro Giovanni Giovanni. Cardoso, se você pegar meu drone, é uns 70 mil, você vai preso. Eu falei, melhor não, deixa aí, obrigado. Então, como que veio se atrelar a tecnologia avançada com a engenharia? Na verdade, esse drone não era uma coisa usado. Na verdade, a câmera termográfica, eu acho que você deve ter visto também durante as inspeções, que é uma Sim, câmera mesmo, mostra termografia. E o drone, ele não era usado nessa área da engenharia. entendi. Ele era usado nas Forças Armadas, nessa tramitação de colocar o homem na Força Armada mesmo, e se viesse, acontecesse a bomba, viesse no Brasil, aconteceria alguma coisa, então eles usam esse drone nesse aspecto. Entendi. Como que a gente trouxe isso para a engenharia? A Bianca, a nossa sócia diretora, ela foi em uma palestra, algo assim, ela viu eles usando o drone e tudo mais, ela falou assim, poxa, como que eu posso trazer toda essa inovação para a Farb Engenharia, uma coisa de engenharia, não tem muita coisa a ver e tudo mais. E aí ela falou, cara, eles usam muito teste de percussão, que é o Entendi. teste do martelinho, que ele vem batendo. Só que você concorda comigo que o teste do martelinho é assim, vai batendo, tá oco, marca o X, ou faz algum desenho lá para notificar que tá oco.
Se ele esquece de alguma área, na cabeça dele ele já passou lá, ele não vai fazer nada, não Passa vai batido. notificar, passa batido. Passa batido. Então, a gente costuma falar que o drone é extremamente assertivo nesse sentido, porque ele faz as 4 faces da fachada por um todo. Então, nada passa, porque é a termografia que mostra pra gente. Então, consequentemente, nada vai passar. Para quem não sabe o que é termografia e tudo mais, é literalmente uma termografia quando a gente vai em um hospital. Então, sabe o raio-x? Basicamente isso. É como se ele visse todo o osso por dentro e como que tá. Obrigada, Cardoso. E como que tá por dentro, sem precisar quebrar nada, escarificar alguma coisa. A gente consegue trazer esse resultado assertivo nesse sentido, sem fazer ensaio destrutivo ou algo do tipo. Claro, todos os nossos ensaios, em 100% deles, são não destrutivos. Entendi. Então, tem um equipamento que se chama boroscópio. Ele é um fio Proscópio? boroscópio. Poroscópio. Boroscópio. Ele é um fio bem longo. Uma das pontinhas dele é uma câmera. E a outra ponta dele é como se fosse um celular. Que a gente consegue ver o que aquela câmera tá refletindo lá embaixo. Normalmente a gente usa ele em ralos. Teve um condomínio que a gente viu, era um condomínio de recebimento de obra também. E eles tinham deixado resquícios de obra dentro Sempre do tem. ralo. Pessoal, te interrompendo. Imagina. Condomínio, implantação, síndico, profissional que tem bagagem, mas os síndicos novos. Presta atenção. Não, presta atenção não. Contrata Forbi Engenharia. Porque todo condomínio recém-entregue tem cimento, resto de entulho na tubulação, tá? Ó, segue a dica. E aí você pensa comigo, como que a gente vai ver se a gente não consegue entrar lá dentro? Na tubulação, não tem Tipo, como. a gente vai ter que quebrar toda a tubulação, como se fosse Pra fazer acess- vazamentos. Exato. Quebrar toda a tubulação para acessar uma área específica que dava pra gente ter feito isso muito mais Muito mais rapidamente. Além de rápido, muito mais barato, porque isso vai custear todo um Exato. tempo e tudo mais. Então a gente coloca ele lá dentro com a câmerazinha dele, dá uma olhadinha por aqui pelo celularzinho que tem na ponta e a gente consegue detectar o que que tem lá e o que que tá fazendo não subir água. Porque quando chove, por que que o ralo tá entupido? Já aconteceu também das crianças estarem brincando em parquinho, tinha um ralo no parquinho, uma meia caiu lá dentro. Óbvio que se chovesse, ia entupir. Exatamente. Era óbvio. Mas como que eles iam saber o que tava lá dentro? Não tem como. Vão quebrar tudo pra poder detectar? Pelos meios tradicionais, é isso que acontece. A galera quebra a alvenaria para acessar a tubulação. E com a alta tecnologia a gente consegue fazer isso de uma forma muito assertiva, rápida, prática e muito mais barata do que se a gente fosse contratar cada um desses pontos. Por exemplo, só estrutura, só fachada, só impermeabilização, só ralo, só esquadrilha, só bomba, só motor. Porque eu percebo que quando falamos, eu como síndico percebo, quando falamos de tecnologia atrelado à engenharia, passa aquela sensação de caro. Uhum. E aí, às vezes, muitos síndicos não têm essa opção ou esse pensamento de contratar. Isso, mas é, na verdade, uma das coisas que passam na cabeça da maioria dos síndicos, quando a gente começa as apresentações e tudo mais, eles sempre falam, poxa, mas quanto que vai sair isso daí? Aí, quando eles chutam uns valores exorbitantes, que não é o que a gente costuma trazer para eles. E por que que a gente consegue trazer valores tickets um pouco mais baixos? Porque a gente precifica por hora. Entendi. Então, a engenharia, a tecnologia na engenharia facilita a nossa vida e acaba trazendo honorários muito menores. Então, tipo, o que a gente demoraria, o que um teste de martelinho demoraria 8 dias, a gente faz em 30 minutos. 30 minutos. Então, a gente cobra por hora. Obviamente que ia sair mais em conta, porque é o horário. Então, por exemplo, um condomínio de uma torre e um subsolo. Vamos colocar assim, uma torre e um subsolo, a gente consegue fazer em meio-dia. Então, tipo, das 9 às 1 da tarde, a gente consegue fazer uma inspeção em 100% do condomínio. Entendi. Então, acaba não saindo tão caro como as pessoas costumam pensar, porque a gente cobra por hora. No meu caso, foi 3 torres lá, vocês fizeram o dia todo. Eu acho que foi um dia e meio seu, não? Não, foi um dia. Tinha subsolo? Tinha subsolo, foi um dia. Era uma cidadezinha esse, É. né? Foi lá em Sorocaba. Lembrei. Vocês trabalham com perícia, né? Uhum. O que que é... Eu sei, tá? Mas vou colocar eu como síndico leigo. O que que é perícia? Eu tô com um problema num condomínio, eu tô com um problema com um apartamento, seja lá o que for. Eu posso contratar vocês para ser o meu perito? Como que a gente age nesse sentido?
Normalmente as pessoas que contratam a gente para perícia judicial, normalmente já fizeram laudo com a gente. Entendi. Então, a gente é perito, mas a gente também faz os quesitos, né? Porque o perito, o advogado precisa dos quesitos para mandar para a construtora, por exemplo. Então, vamos colocar mais uma vez um condomínio que tá dentro das garantias, só que a incorporadora, a construtora, não quis arcar. Porque alegou que não estava dentro das garantias, mesmo com chamados abertos. Se o chamado está aberto dentro da construtora, a gente consegue correr atrás. Entendi. Se não, não. A gente sempre manda uma carta extrajudicial antes de entrar efetivamente na justiça e tudo mais, porque é um desgaste muito maior. Exato. E assim, síndico, se você tem a oportunidade de mandar uma carta extrajudicial, essa é a solução mais assertiva. Porque na maioria das vezes eles não querem levar Judiciário. para juízo, eles não querem. Eles querem resolver e já No último era. caso. No último caso, viu? No último dos últimos casos, a gente auxilia nesse sentido também. Então, a gente elabora todos os quesitos para os nossos clientes. A gente auxilia até a parte. A gente auxilia até o advogado. Entendi. Até ali a gente conseguir. Elaboração de quesitos, óbvio, já é outro ticket, aí já é outro orçamento, tudo mais não entra no orçamento do laudo, mas a gente consegue auxiliar o cliente nesse sentido também. Entendi. Pessoal, já vou avisar para vocês. Por que eu tô tocando nesse assunto de perícia? Você, síndico, que acabou de receber o seu condomínio de implantação e você não contrata a Forbi ou qualquer outra empresa de engenharia para te dar aquela assessoria de engenharia na sua edificação, pega o macete do Cardoso. Vai por mim. Quem me escuta se dá bem. Tudo começa na implantação. Condomínio começa na implantação. E um condomínio bem implantado, você tem muitos pontos positivos contra a construtora, porque a construtora ela constrói, usa mão de obra, até porque, por enquanto, não é feito por robôs. Por enquanto, né? E aí, quando você, subsíndico, pega um condomínio de implantação e você não tem uma assessoria de engenharia para te auxiliar na gestão daquele empreendimento, você automaticamente vai deixar de fazer as manutenções legais. NBR 16880 é uma delas, tá? Tem outras aí, tem um monte, inclusive. E você não vai decorar a norma, né? Eu não decoro, tá? Por isso tem que ter assessoria de engenharia. Porque se você não faz a manutenção básica, você vai abrir um chamado, aquele chamado técnico daquela coisa que a construtora deixou de fazer e você não fez a manutenção, a construtora vai olhar para sua cara e fala assim, seguinte, você não fez manutenção de acordo com a norma. E se você não fez a manutenção de acordo com a norma, o que você está me cobrando? E aí entra, mesmo se você tiver a Forbi Engenharia para auxiliar você nessa questão, eles não vão poder fazer muita coisa, porque era a sua obrigação de ter uma assessoria de engenharia para fazer as manutenções. E depois vocês não vão cobrar eles. Não, você falou que... Não, tá vendo, síndico? Encerrou nosso bate-papo, faça suas considerações finais. Já? Uhum. Meu Deus, Deu que rápido! 1 hora já. Caraca, que Tá bom. rápido! Bom, pessoal, muito obrigada, Cardoso, pela oportunidade de estar no podcast. É uma parceria que se iniciou há um tempo já. O Cardoso tem um dos condomínios dele com a gente. Fico à disposição, coloco toda a equipe à disposição, não só no seu caso, mas nos próximos que virão também. Muito obrigada mesmo Por pela isso. oportunidade de estar no podcast e de estar fazendo jus ao nome. Algo que a gente criou todas as vezes que a gente traz a Forbi Engenharia para um podcast ou algo assim, é que todo mundo, todos os clientes que vierem pelo seu podcast para a Forbi Engenharia, entrarem lá no Instagram da Forbi Engenharia e tudo mais, mandarem mensagem pra gente, falando que veio do podcast Do Cardozão. Cardoso, ganham 10% de Olha, desconto. essa eu não sabia. Ah, Se eu soubesse, eu tinha pedido essa pro meu também, hein, meu? ganham 10% de desconto, porque significa que eles irão um podcast do começo ao fim. Exato. E eles estavam presentes, prestaram atenção e, de fato, se interessaram no nosso trabalho. Então, mais uma vez, muito obrigada por ter aberto as portas para a Forbi satisfação. Engenharia. A gente é muito feliz com a parceria que a gente tem com você. Me tira uma dúvida. É uma curiosidade do Cardoso. Quando eu liguei pra vocês, foi uma energia assim, sabe? Tipo, você, Jennifer, a Bianca, o Giovanni, encontrei ele em campo, né? Que é um engenheiro, doidão da cabeça, tá? Ele tá no hospital, né? Tá, Melhoras, hein, Giovanni? Ó, melhoras, hein? Então, é uma metodologia de vocês, tipo,
Porque hoje vivemos em situações que você percebe que o contato com as pessoas é muito frio. Sim. E aí, nós como síndicos, não eu, mas muitos síndicos do mercado, nosso trabalho que desenvolvemos frente aos condomínios é um pouco solitário, abandonado. Tipo, você é o síndico, tipo... E às vezes, quando você liga, eu ligo para várias empresas para pedir cotação, não é a mesma recepção. Não com o interesse de vender, de fechar o trabalho. Mas tipo, cuidar. é o síndico, eu preciso ajudar esse cara aí. É um É cuidado um negócio de mesmo. vocês mesmo? Toda essa alegria, esse ânimo que a gente atende vocês é justamente pensando em como vocês se sentem além de uma ligação, por exemplo. A gente sabe que já é um trabalho meio... não doloroso, Foda. mas Desculpa o palavrão, tá? Foda. querendo ou não, é você por você e as pessoas só vão ficar te tacando pedra. É o que mais tem, inclusive. É o que mais E tem. uma pessoa que tá querendo ajudar só fica sendo apedrejada a todo momento. Então, pensando em tudo isso, óbvio que a Forma Engenharia quer vender, isso é um fato, mas tem muitos clientes que, poxa, você sabe que a gente sempre sabe quando a gente consegue, quando a gente vai conseguir e quando a gente não vai conseguir. Entendi. Às vezes, o foco principal não necessariamente precisa ser a venda, mas conectar com o cliente mesmo, Entendi. sabe? Tipo, você é síndico, beleza, mas o que você é além disso? Você sabe quem você é, quem você quer ser, o que passa na sua cabeça, precisa de ajuda em algum sentido e tudo mais. Então, beleza, é toda animação, é todo sorriso, todo Exato. carinho, mas eu quero te conhecer melhor. Tipo, eu Entendi. quero conhecer o cliente que eu tô trazendo pra minha empresa. Então, justamente pensando em toda essa necessidade do síndico, o mundo afora, que a gente sabe que ser síndico é osso. É, complicado. Pensando em toda essa necessidade do síndico, a gente sempre traz todo esse carisma, esse carinho a mais Cuidado. para o síndico, nosso cuidado, para que ele se sinta verdadeiramente acolhido, que muitas vezes ele não é acolhido dentro do condomínio. Então, poxa, é uma empresa de engenharia? É uma empresa de engenharia. Mas bem diferente, bem Mas peculiar. que seja uma empresa vista com outros olhos. Não que seja uma empresa que se compare a outras, mas sim a Forbin Engenharia situada no momento. Entendi. Então, é exatamente isso que você me passou, inclusive até um feedback que eu vou passar pro pessoal lá do Pode time. passar, viu? Aí, sabe, porque mas, Jennifer, passou aquela sensação, tipo, sabe quando Tipo, você... você é amiga há muito tempo da pessoa. Não por isso, mas sabe quando você fala assim, você tá com, sabe quando você tem aquele BOzão pessoal, e você fala assim, com essas pessoas eu posso contar. Tipo, sabe que você tem 30 números de telefone no seu celular. E você fala, não vou ligar para esses 30, porque se eu ligar para uma pessoa, eu sei que Vai aquela dar certo. pessoa vai dar certo, vai poder Vai me dar ajudar. certo. E foi isso que eu senti quando nosso primeiro contato na Fobi Engenharia. E você é psicóloga, né? Sou. Você é Sou psicóloga. informação, mas sou. Então, tipo assim, vender pra você, óbvio que é uma coisa que a gente procura, mas, poxa, se não der certo Vai também, muito além, né? que bom que eu tenho uma comunicação com você, que bom que eu consegui te encontrar, que bom que eu tô conseguindo cuidar de você e que bom que eu sei que você confia em mim. Porque no final das contas é isso que vale a pena pra gente. No final das contas, o que verdadeiramente vale a pena pra gente é conseguir olhar as pessoas com outros olhos, é conseguir Entendi. olhar as pessoas com olhos de que ninguém mais olha. Então, às vezes, aquela pessoa é tão maltratada no condomínio, às vezes aquele síndico nem consegue mais ver valor no trabalho dele. E às vezes é eu que preciso relembrar o valor Entendi. dele no condomínio e tudo mais. Mas que bom que eu encontrei ele, que bom que ele encontrou em mim uma pessoa que ele pode contar. Porque no final das contas é isso que vale a pena. O carinho e o cuidado que eu quero trazer pra ele. Gostei, viu? Dá corte, né, Pedro? Bom, pra encerrar, até puxando aqui o que a Jennifer comentou aqui com a gente, síndico e síndica. E é pra você condômino, pra você condômina, conselheiro e conselheira, que isso vai virar até um artigo lá no meu LinkedIn, né? Boa. Quem que tá disposto? Qual estranho está disposto para arriscar a reputação, para arriscar o nome, para gerir propriedade de estranho? E mesmo assim, entendo perfeitamente aqueles argumentos que a gente escuta. Assumir uma responsabilidade civil e criminal. Sim. Então, no mercado, gente, tem síndicos bons aí, excelentíssimos. E também tem síndicos ruins, ok, faz parte. Mas para os síndicos profissionais que estão na disposição de fazer um bom trabalho, de trazer aquela valorização para a sua propriedade, nós estamos aqui à sua disposição, condômino. Nós não somos o inimigo de vocês, né? E não adianta você esmalhar o síndico no grupo do WhatsApp.
Não se esqueça disso. Você acha que eu não tô no grupo do WhatsApp? Você acha que os moradores não mandam print pra mim do que vocês falando mal do Cardoso? Eu recebo essas coisas, gente. Então, ou seja, pense com essa nova, que esse outro olhar. O síndico é aquele que não é morador, é um simples profissional estranho, não tem vínculo com ninguém aí, mas está dando o melhor do que ele pode para valorizar seu patrimônio com quem, ó, com a Forbi Engenharia, ok? E assim, pensem não somente nos custos e tudo mais, eu sei que é uma área que acaba pesando e tal, mas pensem na segurança de vocês mesmo, tipo, a segurança do morador, como se fosse seu filho. Por exemplo, você não colocaria o seu filho em qualquer lugar. Não Você não mesmo. colocaria o seu filho correndo risco de vida, você sabe que, sei lá, pela diferença de 20, 30 reais por unidade, A você vida. talvez colocaria seu filho, o risco da vida do seu filho. Então, pensem além do que o dinheiro. Eu sei que o dinheiro é uma parte que dói e tudo mais, Exato. mas não só falando de laudo, isso, mas sim falando de obras e tudo mais. Contratem empresas assertivas e confiem no síndico de vocês. Como o Cardoso falou, ele responde civil e criminalmente por um patrimônio, ou seja, se aquele patrimônio cair, quem vai responder? É o síndico. Que nem é meu, hein? Ó, E nem é dele. Às vezes ele nem tem unidade lá, às vezes ele só tá lá trabalhando, fazendo o trabalho dele. Então, confiem, tratem ele de uma forma digna, que a gente sabe que, poxa, na prática não é assim. deveria ser o mínimo, não só porque ele é síndico, mas porque ele é um ser humano. Então, isso deveria ser o mínimo, mas sejam com o síndico também, ele tá fazendo o trabalho dele, da mesma forma que eu faço o meu, e você faz o seu onde você trabalha. Exato. Então, estejam com eles. Obrigado, tá vendo? Essa foi uma aula motivacional, viu? Tem muitos aí que vão querer ser síndico, brincadeira. Mas, ó, pra encerrar o bate-papo, Jennifer, mais uma vez, agradeço Imagina. pela sua presença, pelo bate-papo, por vocês terem agregado aqui o nosso podcast, tanto você, agradeço também a Bianca, o Giovanni e toda a equipe da Forbi, que eu gosto pra caramba, eu gosto, hein? E quando eu gosto, viu? Quando eu odeio, nem aqui eu trago. E aí, pra finalizar aqui mais uma vez, você que quer contratar uma mão de obra, zelador, controlador de acesso, limpeza, jardinagem, manutencista, você fala com a RCR, fala com o pessoal lá, fala com a Amanda Rinaldini, que ela vai dar aquele atendimento. Fala que o Cardozão indicou ela, tá? E que quem eu indico, fecha, né? Jardinagem. Você síndico que não gosta de mexer no seu jardim, né? Deixa lá, né? Abandonado. Fala com o pessoal da RDR. Fala com o Rodrigo. Ele vai no seu condomínio. Vistoria lá sem compromisso, viu, gente? Né? A gente tem que levar para vocês. Vocês têm que entender que o jardim de vocês também é investimento. E planta é vida. Se planta não é tratada, ela morre, ok? Sindicância Ética, Cardozão aqui, gestão simples, humanizada, compliance condominial. A minha empresa é uma das poucas que trouxe compliance para dentro dos condomínios. Se você gosta de gestão básica, se você gosta de fazer o básico bem feito, chama o Cardoso. Se você gosta de fazer gato, nem me procure, nem me manda mensagem, ok? Para mim não, pro meu time, certo? E material de limpeza para vistoriar a sua área comum, para ver se o material que você está usando, que é a terceirizada ou o zelador, é adequado. Fala com o Renê, que ele vai lá, inclusive, vistoriar e falar para você, síndico ou síndica, se é adequado para sua área comum ou não. Agradeço. Até o próximo episódio. Você que estiver assistindo aqui, fique com Deus, tá? Ou Jesus Cristo, ou se é que ele existe, né? Mas é isso. Abraço.